do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 14, Jesus saiu do templo de Jerusalém. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando é que essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratadas e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, ou a iniquidade, como dizem outras Bíblias, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Invocamos a presença do teu Espírito, Pai. Temos aqui, Pai, um grupo de pessoas selecionadas pelo Senhor. Foi o Senhor quem trouxe cada uma delas aqui para ouvir a tua palavra. Que essa palavra, que teu Santo Espírito, que não nos abandona, aplique diretamente ao contexto da vida de cada um. E que cada um, ao sair da casa de Deus, nessa manhã, diga assim: Deus falou comigo nessa manhã. E saia daqui diferente da maneira como chegou. Eu abençoo a vida de cada um desde já, abençoo a ministração dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Assim como nós, queridos, diante dos fatos, dos acontecimentos, das notícias que nós ficamos sabendo, né? Nós às vezes também ficamos fazendo perguntas, nós às vezes também ficamos tendo questionamentos, nós às vezes também queremos entender tudo o que está acontecendo. Se você observar, os discípulos de Jesus eram exatamente assim. Eles estavam sempre atrás do Senhor Jesus, pegando Jesus no momento fora da multidão para fazer perguntas, Senhor, explica isso, explica essa parábola, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Isso é também para nós? Ou isso é só para os outros? Eles também viviam atrás de Jesus fazendo perguntas, né? Jesus estava falando sobre a partida dele, o futuro que vinha pela frente, e aí ele disse: vocês estão vendo esse templo? Na verdade era uma metáfora, queridos, mas uma metáfora que se cumpriu. Vocês viram esse templo que vocês estão vendo, ele vai ser derrubado. Na verdade ele estava falando dele próprio, mas também estava falando do templo de Jerusalém, que no ano 70 foi derrubado. Então Jesus estava falando de coisas, né? Porque o templo era a glória de Israel. Como que isso vai ser derrubado? E aí os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: quando é que essas coisas vão acontecer? E aí o Senhor Jesus deu sinais para eles. Preste atenção, não é? Como a gente tem recebido tanta informação. Olha, se você sentir isso, olha, se você tiver isso, olha, se tiver assim, assado, procure o médico.
Não é verdade, queridos? Se você ter tal sinal, se você ter tal sintoma, se você ter, procure o médico. O Senhor Jesus aqui, ele deu sinais para os discípulos de quando chegaria esse período que seria o período do tempo do fim. E as respostas de Jesus aqui para os discípulos, elas dão alguma orientação para nós que hoje também temos os nossos questionamentos. Para nós que também temos perguntas. Será que tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta para Jesus? Tem um questionamento que você gostaria de colocar? Então presta atenção, porque Jesus aqui está respondendo um questionamento. Está respondendo uma pergunta que os seus discípulos fizeram. E às vezes as respostas que Jesus deu para eles servem para nós. Serve para o nosso contexto, serve para aquilo que nós estamos vivendo. E Jesus, com outras palavras, disse para eles assim: prestem atenção nos sinais. Mas como que vai ser isso? Como? Jesus, preste atenção. Jesus disse assim: tenham cuidado, prestem atenção. Está escrito assim, minha gente. Tenham cuidado. Numa outra versão diz assim: prestem atenção, fiquem atentos. Presta atenção, querido, que a primeira coisa que Jesus fala para seus discípulos é que é próximo da vinda dele, do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Diga amém, ninguém quer voltar, não. Todo mundo quer que Jesus volte daqui a 300 anos, 500 anos, né? Está na Bíblia, minha gente. Vai ter um fim. Tem como arrancar essa página daqui, não. Amém? Então ele diz assim, eu vou falar de forma didática, como eu gosto de falar. Primeira coisa que ele chamou a atenção dos discípulos, e que chama a atenção de nós, discípulos do tempo do fim. Amém? Observe as coisas que estarão acontecendo no meio do mundo religioso. Prestem atenção às coisas que estarão acontecendo no meio daqueles que têm fé, no meio daqueles que seguem uma religião, no meio daqueles que são cristãos. Preste atenção às coisas que estarão acontecendo no meio da igreja. O que é que ele está falando? Que vai ter um engano religioso que vai preceder a sua volta. Um engano religioso, em meu nome enganarão a muitos. Então vai ter muita gente nesse tempo que precede o fim, muitos que vão se passar por uma coisa que eles não são. Amém? Muitos vão dizer, eu sou o Cristo. Muitos vão dizer, né, eu sou o Salvador. Eu sou o que trago a verdade, eu sou aquele que tem a solução para vocês. Na verdade, muitos não estarão seguindo a Cristo, estarão seguindo a homens. Amém, meu irmão? Cuidado com essa palavra, Deus me falou para você que você tem. Cuidado, meu irmão. Porque às vezes é a palavra de um homem, de uma mulher, uma pessoa que se intitula instrumento de Deus. Cuidado, está rolando por aí. Muitos que se julgam alguma coisa, né? Então ele está explicando para a gente, fiquem atentos, porque muita gente vai se passar, vai ter falso profeta, vai ter lobo vestido de ovelha. Preste atenção. Além disso, ele diz aqui, né, querido, que haverá uma conspiração de cristão contra cristão. Haverá traição, haverá ódio. E isso, querido, no meio daqueles que creem, no meio daqueles que estão na igreja, no meio daqueles que seguem a fé, haverá traição, haverá ódio, haverá conspiração de gente contra gente dentro da igreja, ou dentro de religião, ou dentro do que for. Vocês estão aí, minha gente? E ele diz, e muitos vão se escandalizar.
vão se escandalizar e não vão conseguir ficar na fé. Não vão conseguir ficar na igreja. Vão até ter ódio de igreja. Minha gente, a gente já vive isso. A gente já vive isso. Eu conheço pessoas que já tiveram no nosso meio, já tiveram numa igreja, já serviram a Deus, e por coisas que aconteceram, porque igreja é muito parecido lá com o que Jesus vivia. Em a hora que botavam ele para cima, que ele era o Messias, o Senhor, mas tinha a hora que chamavam ele de filho de Belzebu. E às vezes a gente vive isso também. Tem pessoas hoje que não querem saber de igreja. Não querem saber de igreja. Por quê, queridos? Se escandalizaram. Ouviram coisas, foram machucados, foram feridos, foram perseguidos, conspiraram contra ele, conspiraram contra ela. Estou falando besteira aqui, minha gente? Então a gente tem que entender, querido, que essas coisas fazem parte do sinal que precede a volta de Jesus. Engano no meio daqueles que creem. Amém? É por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, viver da palavra de Deus. Segunda coisa, ele diz outra vez, para a mesma coisa, tenham cuidado, prestem atenção no que estará acontecendo no mundo. Olha os sinais de que a volta de Jesus Cristo está se aproximando. Olhem para os sinais. No mundo vai ter guerra e rumores de guerra. Líderes vão conflitar com líderes. Chefes de Estado se tornarão inimigos de outros chefes de Estado. Isso está acontecendo, minha gente. Você tem visto isso no jornal, no noticiário, não é? Terremotos. Aconteceu ontem. Terremotos aconteceu ontem. Lucas 21, queridos, nesse mesmo texto, o autor acrescenta epidemias. Epidemias. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Fome vai acontecer. Nós temos ouvido falar alguma coisa sobre essas coisas? Sobre doença, sobre epidemia, sobre fome. E ainda diz mais, queridos, está aqui, grandes sinais virão do céu, coisas espantosas que vocês nunca viram antes. Tempestade de areia. Quem aqui já assistiu uma tempestade de areia? Só se foi pelo vídeo, porque aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, nunca teve. Isso aí, quando você viajava, eu acredito. Mas ele está falando de coisas que estão nos jornais, meu irmão. Então você pega o Evangelho, parece que você está lendo o jornal, e vão acontecer em todos os lugares do mundo. Então, querido, eu volto a dizer, o Evangelho é real, o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é hoje. Tudo isso que Jesus falou aqui há 2000 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. Quem tem ouvidos? Amém? Essas coisas já estão sinalizando para nós, não adianta você repreender, em nome de Jesus, já estão sinalizando para nós que o tempo do fim está chegando. Obrigado, minha irmã, pelo seu aleluia, porque ninguém quer que Jesus volte. Amém? Mas está aqui na Bíblia, não tem como arrancar essas páginas. Ele não escondeu nada, minha gente. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês comigo vão vencer também. Eu sei que essa palavra aqui não é esse doce de leite que você queria, mas é a palavra de Deus. É o Evangelho de Deus. Amém? Tenham cuidado, prestem atenção, observem. E aqui, queridos, ele fala de coisas que fala da vida de
relacionamentos. Quantos aqui concordam comigo que às vezes a vida de relacionamentos humanos com gente é difícil? Às vezes a vida de relacionamentos até dentro de casa, no meio da família, é difícil. Jesus está falando de coisas que vão acontecer, que vão afetar a nossa vida de relacionamento. Tenham cuidado. E isso aqui é uma coisa, querido, que vai ser visível em vários lugares. Porque relacionamento tem na igreja, relacionamento tem no trabalho, relacionamento tem onde eu moro, relacionamento tem em tudo que é lugar, na família. Então presta atenção. E por se multiplicar a iniquidade, queridos, é a maldade, a perversidade, a desumanidade, a falta de empatia, de sentir o que o outro está sentindo. Iniquidade, querido, o desrespeito e a negação da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, do que a Bíblia diz. Ou seja, no tempo do fim, as pessoas vão ficar contrárias aos mandamentos de Deus, às leis de Deus, às regras de Deus, e vão ficar contrárias à justiça, vão ficar contrárias a uma porção de coisas. E ele diz, por causa dessa maldade que vai crescer, quem acha que a maldade está melhorando ou está piorando? Piorando, minha gente. Piorando. Né? Hoje tem filho matando pai. E tem pai matando filho. Hoje a maldade, ela tem crescido muito. E aí ele diz, né? Que por causa desse crescimento da maldade, esse amor, que é o amor de Deus, que nós recebemos pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você é de Cristo, você é de Jesus, a tua vida está nas mãos de Deus, você tem o amor de Deus aí dentro de você. O Espírito Santo derrama a cada dia o amor de Deus, para você amar os seus irmãos com o amor de Deus, para você pregar a palavra de Deus, para você dar apoio, acolhimento às pessoas que estão precisando. Amém? Mas por se multiplicar a maldade, a iniquidade, esse amor vai se tornar numa outra coisa. Ele vai se tornar no oposto. Ele vai se esfriar. Ele vai ser um amor frio. Você lembra que domingo passado, Santa Ceia, a gente pregou sobre 1 Coríntios 13, o amor. Quem lembra? O que o amor é, hein? O amor é paciente. O que mais, minha gente? É o quê? Benigno, bondoso. Abre aí 1 Coríntios 13, vê aí, pode ler, meu irmão. Ele tudo suporta. Amém? Ele não é interesseiro. Ele não se exaspera. Ou seja, no final dos tempos, querido, o amor se esfriará e vai se tornar tudo o contrário. As pessoas vão ser impacientes, as pessoas vão ser irritadiças, né? O amor vai se transformar em cobranças, exigências, acusações, um amor legalista, porque o amor de Deus é só para uns, os outros não. Diferente que nem o filho pródigo que ficou dentro de casa, quer dizer, o pai recebeu o filho pródigo, mas o irmão não recebeu. Tem muita gente hoje, fulano pode entrar na igreja, fulano não pode. Amém? Então, o amor, ele vai ser... Se tem uma coisa, queridos, que destrói o amor, são as exigências. Presta atenção nisso. Leva isso para a tua vida. As exigências
as cobranças, as reclamações, elas destroem o amor. Quer destruir o amor de alguém por você? Comece a exigir daquela pessoa. Ah, mas você tem que fazer isso. Você fez, mas não fez certo. Você fez, mas podia fazer melhor. Exigências, cobrança, isso tudo destrói o amor, minha gente. Amém? As críticas, as acusações, as reclamações contínuas. Que palavra mais chata, meu Pai do céu. Presta atenção, querido, guarda 3 coisas. Antes do tempo do fim, presta atenção que no meio, eu estou dizendo religioso, vai ter muito engano. Presta atenção que no mundo vai ter terremoto, vai ter epidemia, pandemia, vai ter chefe de Estado brigando com chefe de Estado, vai ter conflitos entre líderes. Ponto 3, na vida de relacionamento, o amor vai se esfriar, as pessoas vão ficar irritadiças, impacientes, vão brigar, vão cobrar, vão exigir. Esse é o amor frio do final dos tempos. Amém? Mas nós estamos aqui para reverter isso. Amém? Porque ele diz logo, Cílio, aquele, porém, que perseverar nesse amor, aquele que perseverar nesse compromisso, nesse serviço ao amor de Deus. Eu falava domingo passado, lembra que eu disse, o maior desafio que a gente enfrenta é expressar o amor de Deus às pessoas. Olha o silêncio que cai sobre a santa congregação da Igreja de Nova Vida do Catete. O maior desafio, querido, é você amar com o amor de Deus uma pessoa insuportável. Quem conhece uma pessoa insuportável? Né? Esse é o maior desafio. Como é que eu vou amar essa criatura? Mas esse é o nosso desafio. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Ah, eu não aguento. É verdade, você não aguenta, mas o Espírito Santo está dentro de você, te dá força para aguentar. O Espírito Santo, ele te fortalece. Foi para isso que ele foi te dado, para você amar com o amor de Deus a todos. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E é graças a esses que vão perseverar, que eu estou cheio de perseverante aqui. Olha só, olha para o teu lado, tem um perseverante aí do teu lado. Tem uma pessoa que tem passado por luta, tem passado por ataques, tem passado por tantas dificuldades, mas não abandonou a sua fé, está dentro da casa de Deus, está louvando a Deus, está glorificando a Deus, está recebendo a palavra de Deus, está perseverando, está continuando, está andando, está caminhando. Amém? E é graças a esses, esses remanescentes do tempo do fim, é que o Evangelho do Reino será espalhado por todo o mundo e virá o fim. Ou seja, eu gosto muito de dizer, há sempre um remanescente fiel, há sempre uma igreja que é fiel a Deus. Há sempre aqueles crentes que passam por pancada, passam por derrotas, passam por fracasso, passam por infelicidade, passam por perdas, mas continuam fiéis. Não abandonam a Deus, não abandonam o ministério, não abandonam a igreja, não abandonam a Bíblia, não abandonam a oração, não abandonam o louvor, não abandonam o dízimo, não abandonam nada, fica fiel a Deus. Vem luta de cá, vem luta de cá, de lá, ele cai uma vez, cai 2 vezes, cai até 7 vezes, mas se levanta, porque o Senhor é com ele. Talvez, querido, você não se sinta assim, mas você é assim. Você é uma pessoa que tem sobrevivido a muita luta, tem sobrevivido a muita coisa na vida, e você está aqui, glorificando a Deus.
exaltando a Deus. Já teve vontade de abandonar a igreja? Já teve vontade de abandonar a Deus? Já teve vontade de fazer uma porção de coisas? Já! Mas continua aqui aos pés do Senhor, olhando para o autor e o consumador da sua fé. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, já para encerrar, hoje vou acabar cedo. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, esse é o grande desafio que o Espírito Santo está trazendo para nós nesses dias. Nesse tempo de terremoto, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos político, confusão, nesse tempo que a gente está vivendo, que um fala uma coisa, aí o outro vem por trás e fala outra, e um diz uma coisa, aí o outro vai e diz outra coisa, tem hora que você não sabe em quem é que você acredita, quem é que está falando a verdade, quem é que não está falando. O grande desafio nós hoje é permanecermos fiéis a Deus, servindo a Deus com o amor que Ele tem derramado no nosso coração. Então, nesses dias que nós estamos vendo tudo isso, está se tornando realidade. Está se tornando, você está lendo aí a Bíblia. A nossa parte no meio disso tudo, querido, é sermos instrumentos do amor de Deus. Amém? Eu entendo, né? Não sei se sou eu que estou entendendo, mas dá a entender que esses que vão perseverar serão uma minoria. Quem concorda comigo? Estou maluco? A impressão que me dá é que os que perseverarem são uma minoria. E eu fico me lembrando, querido, na nossa recente provação, pandemia, deixa eu dar uma palavra de honra, aqueles que atravessaram o vale junto comigo, não foi a maioria. Não é, pastor Rafael? Os que atravessaram o vale, ainda estamos atravessando, minha gente. Não estamos livres de nada. Mas os que atravessaram esse vale conosco, minha gratidão de coração. Você acredita que essa igreja passou por 2 anos? Amanhã é o dia do nosso aluguel, esqueci até de pedir dinheiro. Meu irmão, Deus foi nos dando, semana após semana, semana após semana. Mas as pessoas com quem nós contamos, hoje a gente tem um grupo grande aqui hoje. Olha, Deus está muito contente com a sua presença aqui. Diga para essa pessoa que está perto de você. Mas a verdade é, querido, que para praticar esse amor de Deus que nos foi derramado pelo Espírito Santo, exige de mim algum sacrifício, exige de mim renúncia. Existem momentos que alguém vai falar e eu preciso ficar calado. Porque se eu falar, o pau vai comer. E ficar calado, às vezes, querido, é um sacrifício. Amém, querido? Então, a gente tem que, para praticar esse amor, a gente tem que se renunciar, a gente tem que fazer sacrifício, algum esforço, né? Às vezes a gente tem que fazer esforço, querido, para viver. Esforço para viver, esforço para ter ânimo, esforço para ter motivação, esforço para continuar a caminhada, esforço para olhar para frente, esforço para não olhar o que está ao meu redor, mas olhar o que Deus ainda tem para mim lá pela frente. E isso exige de nós um esforço. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, querido. O próprio Tiago, que a gente leu na hora do ofertório, ele diz lá no capítulo 5, que, que felizes, bem-aventurados são aqueles que perseveraram firmes. Diga para o teu irmão, meu irmão, isso é a tua cara. Isso é a tua cara.
Já era para você desistir, desanimar, mas você tem perseverado, você tem continuado, chorando, 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 mas perseverando aos pés do Senhor, e o Senhor está vendo, Ele vai responder a tua oração. Graças a Deus. Jesus depois ele repete uma outra parábola, que é a parábola do servo vigilante, lá em Lucas 12, aonde ele diz assim: estejam preparados para me servir no meio disso tudo. Olha só, minha gente, estejam preparados para me servir no meio disso tudo que vocês estão vivendo. E Deus está vendo, queridos, e Ele vai nos abençoar. Amém? E a palavra que Jesus fala não é: fiquem firmes. Fiquem firmes. A palavra de Deus para você nessa manhã, Ele sabe tudo que você está vivendo. Vira para essa pessoa que está perto de você e diga: meu irmão, fica firme. Fica firme. Amém? Gracinha, fica firme. Eu sei que você tem muitos motivos para desistir, para desabar, mas fica firme, porque Deus é fiel e Ele vai nos abençoar. Uma salva de palmas. Eu pedi para você ficar de pé, porque às vezes a gente ficar firme diante dos desafios é muito difícil. Então eu queria que você, que está vivendo um momento assim, está muito difícil você ficar firme. São tantas coisas acontecendo a nível da sua vida, a nível da sua família, e tem hora que você abate, desanima, se desmotiva. E é por você que eu quero orar. Não é? Não olha para os desafios, olha para o autor e consumador. Olha para Jesus. Olha para Jesus. É nele que você tem a vitória. É nele que você tem a solução. É nele que você encontra o que você precisa. Então, meu Pai, eu oro por cada uma das pessoas que estão aqui. Algumas delas, Pai, estão vivendo no momento de uma provação muito difícil, uma luta muito grande, um desafio que acontece em casa, na vida pessoal, na família, no trabalho, em outras áreas da vida, que o Senhor fortaleça, revigora. Até aqui o Senhor tem ajudado essa pessoa. O Senhor nunca desistiu dela, e é por isso que ela está aqui nessa manhã. Abençoa ela, fortalece ela, revigora, renova as suas forças e que ela obtenha a vitória diretamente das tuas mãos. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.